Começando mais um episódio do Câmara em Ação, hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Tapejara, o vereador Carlos Eduardo de Oliveira, mais conhecido como Edu, do Republicanos, que vai começar a falar pra gente o que significa, Edu, ser presidente da Câmara de Vereadores. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Julie. Agradeço esse espaço que a gente criou, né, através desse ano aqui com vocês, né, do Câmara em Ação, com a CEM7 também, que a gente gosta muito, né, de poder trabalhar com vocês. Olha, presidente, eu passei em 2021 e 2022, eu fui presidente, então tinha-se tudo uma novidade. E agora, voltando em 2025, a gente já tem uma trajetória e tem um pouquinho mais de conhecimento. Mas o que eu me embaso sempre é o poder do diálogo. Hoje, tu tendo diálogo com a situação, com a oposição, tu consegue absorver vários assuntos sem se tornar tão polêmicos. Eu sempre digo que eu tenho um discurso sanguíneo e depois que eu passei, né, fui presidente em 2021 e 2022, eu aprendi que o diálogo é a melhor maneira de se resolver os problemas. Porque tudo que vem para a Câmara de Vereadores é uma necessidade da população. E é para isso que eles escolheram a gente poder fazer da melhor maneira possível. Mas, Edu, o que significa você estar na presidência, né? Para as pessoas entenderem de uma forma bem prática, assim. Tu tem um poder a mais? E como que é feita essa escolha também? Assim, ó, a questão do poder a mais, Julie, principalmente é a questão de coordenar as ações da Câmara, né? Então a gente praticamente está todo dia na Câmara de Vereadores e os restantes, os outros 10 vereadores, eles não têm o compromisso de vir todo dia para a Câmara. Então vem todas as necessidades do Executivo, vem para a Câmara de Vereadores, como projetos de lei do Executivo, e ali a gente cai na mesa diretora, e a mesa diretora vai levar a público o trabalho que tem dos projetos, tanto o mais dificultoso, quanto o mais prático. Então, a gente tem 30 dias para analisar um projeto, Júlio. E hoje, em 2 semanas, a gente já conseguiu analisar, já conseguiu passar pelas comissões e já consegue votar. A questão de você ter um poder a mais, sim, se tem um poder a mais, hoje a maioria dos convites vem direcionado ao presidente, mas eu em 2021 e 2022, eu já fiz um rodízio de representatividade nas entidades, na população, nas festas, nas ações da prefeitura. Não sou muito de me apegar a esse cargo, Julie, e os vereadores sabem disso. Então a gente delega funções lá e cada um faz o seu papel lá, tanto situação quanto oposição, que é isso que a gente tem que mediar. A principal situação é mediar as questões, tanto de situação quanto de oposição. E olha, modéstia à parte, estamos conseguindo fazer com excelência esse trabalho. Você traz um outro ponto que eu queria abordar, que é em relação a algum projeto, né? Algum projeto maior, ou que envolva um investimento maior, ou que seja mais polêmico, enfim. Não é só na sessão que vocês fazem as discussões ou definem os detalhes, vocês têm toda uma preparação no bastidor antes. Normalmente, Julia, o que a gente faz, tá? Quando é um projeto um pouco mais polêmico, né? Passa pelas comissões e daí a gente faz o convite para o Executivo vir explicar esse projeto. Eu fui vereador, já sou vereador há 7 anos e tanto na gestão passada que se teve lá do Meroto, né? A gente tinha muito diálogo e a gente era oposição e muitas vezes, Julia, eu saía de casa com um posicionamento. Vou lá para dificultar, porque a gente era oposição. Mas isso é do vereador iniciante ainda, entende? Quando tu chegava lá, escutava o projeto, tu via que era muito importante. Diante disso, você já vai entender melhor, já vai poder dialogar e vai poder contribuir. Então esse é o processo que a gente faz lá na Câmara de Vereadores. Entra para discussão, entra para entendimento, passa pelas comissões, passa pela mesa diretora e depois a gente coloca em votação. Acredito que vai sanar as dúvidas, a gente tem projetos que vai vir para a Câmara e outros que já passaram. Deu muito certo esse poder de entendimento dos 11 vereadores. Você traz algo também sobre situação, oposição, que é algo que eu queria entender o teu posicionamento em relação a isso. Se chegar algum projeto que seja da situação, que é hoje que você representa, né?
mas tem algo que você não concorda ali. Como é que você costuma proceder nesses momentos? Primeiramente, quando chega o projeto, a gente sabe que tudo que tu vai onerar o executivo é inconstitucional. Então não é qualquer projeto que vai passar pela Câmara de Vereadores. Tudo que você onera, por exemplo, vai ter poder de fiscalização esse projeto, já vai dar, tô levando uma despesa para o executivo. Então automaticamente, através da assessoria jurídica, já barra ali, né, Júlio? Então todos os processos que entram para a Câmara de Vereadores passa pela assessoria jurídica, porque não tem como a gente ir lá votar o projeto, mesmo que seja importante, se não vai ter sequência nesse projeto, né? Então, normalmente os projetos que os vereadores são projetos mais que sugerem, né, mais uma indicação, né? Os projetos de lei do executivo, sim, já tem o entendimento lá, já passou pelo executivo, já passou pela assessoria jurídica da prefeitura e vem para a Câmara, então, praticamente redondo, né? Mas a gente não quer, em hipótese alguma, brecar alguma indicação ou sugestão da oposição. Não, a gente quer que entre pelo caminho certo. A gente já teve situações que precisamos de parecer jurídico de uma assessoria que se tem, né, de Porto Alegre, que é a DPM, que é uma parceira aqui de todas as câmaras de vereadores aqui da região. Então eles só fazem isso, então eles dão mais redondo, olha, não dá para fazer desse jeito, então entra como indicação. E diante disso, aí a gente discute, né, e não tem problema nenhum. Nenhum dos 11 vereadores estão ali, Júlio, para querer o mal do tapejarense, né, para votar contra. Que nem a gente trata como oposição, porque é uma situação de momento, né? Mas nenhum dos 11 vereadores vão apresentar algum projeto que não seja muito importante para todos os tapejarenses. Talvez exista uma leitura ali que não seja o momento, né, Edu? Mas você fala muito em diálogo, eu acho que você é uma pessoa realmente muito fácil de dialogar. E outro dia eu estava ouvindo algo sobre que hoje, por exemplo, não existe mais muito diálogo, né? Você também falou que ia para sessões com um posicionamento, depois mudava, porque todas as discussões ou todas as formas de negociação que a gente vai fazendo, às vezes elas são expostas já, né? Então, por exemplo, na sessão já vocês estão ali com a live, né? Então, se tu, por exemplo, falar algo que naquele momento fazia sentido, mas dentro de uma discussão já viraliza, você já fica com aquela imagem. Então, deixar público uma discussão de algo importante não permite mais as pessoas que elas errem, né? Sim. E às vezes errar faz parte desse processo da negociação. Então, como é que tu enxerga isso, assim, hoje, da importância de ter esses momentos e ter esse tempo para discutir um projeto que for mais complexo, ao mesmo tempo que também é importante você deixar a sessão aberta ao público, porque essa é a intenção também da participação, né? Tu sabe, Júlia, que agora que a gente iniciou esse trabalho no início do ano, eu gosto muito de ter os embates, né? Porque a pessoa vai divergir ali da minha ideia, não porque a ideia dela é a melhor que tem, mas ela vai divergir porque ela acha que poderia ser feito de outra forma. Então eu acho legal esse debate que se tem, eu acho importante esse debate também que haja para facilitar lá dentro da prefeitura. Tem muitas coisas que eu via isso quando eu era oposição e agora, como eu vejo a situação, que vai entrar projetos ali que realmente a oposição tem que fazer a parte dela. A oposição tem que divergir de certas situações onde ela acha que não está feito da maneira correta do entendimento deles, né? São projetos muitas vezes que, principalmente de aumento salarial, de reclassificação, de coisas, que nós temos ali vários vereadores ali, tanto de situação quanto de oposição, que tem outro entendimento, principalmente com situação assim, que as pessoas entendem que aquilo poderia ser feito diferente, tanto da situação quanto da oposição. Então eu vejo que esse debate, muitas vezes, vai ter coisa que você vai falar porque você não está lá dentro da prefeitura e acha que pode fazer.
Eu já errei várias vezes quanto a isso, mas não deixei de ter o meu posicionamento. Eu vejo que hoje a gente tem o Douglassi, que é uma pessoa que está entrando e está buscando espaço também, que ele também é sanguíneo e ele é trabalhador, né? E a gente tem o Jackson também, que tem um conhecimento gigante na área pública. Então, esses embates, independente desses dois vereadores e de outros, eu acho que valoriza o debate, entende? Então eu gosto, muitas vezes o pessoal diz, mas tu tem que interromper, tu tem que desviar um pouco. Mas às vezes é esse momento que você tem que deixar acalorar para que eles sentem e tenham o entendimento de ver o que é bom. Então isso, nós temos ali em 11 vereadores, 9 são novos vereadores. E isso é que é importante, porque normalmente o vereador que já faz tempo que está ali, ele já não se envolve muito, não quer se expor. Mas daí tu tem novos vereadores que vão qualificar o debate. E é para isso que a gente está ali, para poder dinamizar esses debates, para que se tenha um posicionamento diferente, você vai divergir, mas você não vai ser inimigo. Eu gosto disso aí, sabe, Júlio? Acho que é importante, né, Edu, a gente vê cada vez menos, né, as verdade. Pessoas, elas já vão para a discussão querendo apenas ter razão, né? Verdade. E eu acho que nesse trabalho de vocês precisam entender os diferentes pontos de vista, né? Eu vejo que nesse último pleito que se teve aí de presidente, se acirrou mais as coisas, né, Júlio? Então, normalmente hoje a rede social, nossa, ela expõe, se eu falar uma besteirinha aqui, eles não vão expor toda a nossa conversa, só vão expor aquilo que eu falei errado. Isso dificulta um pouco, mas serve também pro vereador se qualificar também na fala, que é importante. Vamos falar um pouquinho da tua carreira, né, do que tu construiu, assim, eu li um material da Câmara que você falou que não sabe exatamente quando entrou para a política, né, e isso é uma coisa interessante porque a gente falava com o Dedé que política na verdade é tudo, né, a gente escolhe entrar dentro de um jogo, talvez ali, né, do jogo partidário e do poder ali, do comando de uma cidade, um estado, um país. Mas como é que tu se enxerga, assim, enxerga tudo que tu construiu e o que tu pensa, assim, por exemplo, ao final de mais um mandato, ter deixado delegado, né? Que imagem que tu gostaria de construir, assim, que tu carrega nesses todos os anos aí que tu esteve ativo, né? Sabe, Júlia, que em 2008 surgiu a possibilidade de a gente criar um partido, que era o PSDB, na época, e podíamos fazer coligação. Então a gente coligou com o PMDB na época, né, e fomos para a campanha. Meio que a minha família nunca foi de partido político, nunca teve envolvimento, mas eu sempre fui de falar bastante. E membros do partido, até o Wagner Bé, na época, foi a pessoa que me sugeriu em eu poder concorrer, meu compadre, mando um abraço para ele também. Diante dessa situação, eu fiz 445 votos. Né? Na época, teve a virada, foi o Menegas que assumiu, e eu fiquei fora, pelo fato que de 4 vereadores elegia um só. E nesse tempo, 2009, eu assumi como secretário da Indústria e Comércio. Ali tínhamos ainda já em ascensão a indústria, comércio, toda prestação de serviço. Fui secretário da Indústria e Comércio, participamos das Expo Tapejara como vice-presidente e foi indo. 2012, então eu assumi como presidente da CISAT, né? Eu já conhecia a caminhada, o andamento. Na época era um ano só, ficamos um ano na CISAT, pudemos fazer belíssimo trabalho, sempre em conjunto com toda a diretoria, né? Agradeço muito as pessoas que nos ajudaram a construir isso aí. E depois, aí ficamos um pouco fora, fiquei por 2 anos e meio como secretário dos Comércios, depois 2012 presidente da CISAT, e depois voltamos em 2016. Então, em 2016 a gente concorreu, eu fiz 398 votos e fiquei fora, né? Fiquei fora da política. Passou-se um ano, teve uma vereadora que saiu e eu assumi no lugar dela. Então eu segui os 3 anos, depois 2020, daí a gente conseguiu se eleger e passou-se 2023, voltei a ser secretário da Indústria e Comércio, sempre tive um vínculo grande com essa questão de indústria, comércio, sempre trabalhei com o comércio de Tapejara e agora em 2025 então eu volto, né, à presidência da Câmara.
Eu vejo assim, Júlio, que eu sempre prezei pelo diálogo. Gosto muito de conversar, né? Você sabe disso, nós conhecemos há muito tempo. E eu vejo que o diálogo eu construí tanto conversando com o pessoal da esquerda, muito, e da direita também. E até hoje existe isso, né? Não tenho medo nenhum da questão de me posicionar, mas eu vejo que os dois lados, né, têm vários atributos, têm vários pensamentos que faz o Brasil, né, o Rio Grande do Sul crescer. Eu consigo entender os dois lados, escutar as opiniões, mas vejo que principal de tudo é você ter o teu posicionamento, independente de partido político, né, Júlio? Porque hoje a gente tem o partido porque você não consegue concorrer. E o legado que eu vejo, assim, de tudo isso que a gente construiu é que os próximos vereadores a virem para a Câmara de Vereadores já vão ter uma Câmara de Vereador mais estruturada, né? A gente está adquirindo um terreno agora para ter um espaço físico. E o tempo que eu vou ficar, mais esses 4 anos, aí, 3 anos e meio, vai ser de apresentar para os novos vereadores aquilo que foi bom, aquilo que, né, a gente não brigou com ninguém, a gente divergiu de vários assuntos, mas sempre para a população tapejarense ter uma melhor expectativa de vida, né? Isso é o legado que eu acredito que eu fiz e foi muito legal o tempo que durou, sabe? É importante você trazer isso, né, Edu, porque as pessoas às vezes acham que esses embates que existem, eles criam inimigos, mas na verdade vocês são pessoas que estão ali no mesmo local, com o mesmo interesse e que faz parte do processo, né? Mas porque às vezes a gente acaba brigando com as pessoas por causa de política, né? A favor de um político ou de outro, mas não existe, não é um inimigo, né? É um formato que é proposto e vocês mantêm talvez não uma amizade, mas um respeito, um decoro, que é o que se espera, né? É isso aí. Hoje, Júlio, mudou bastante a política, até porque uma vez o pessoal era do MDB, era até o final da vida. Era do PP na época, era até o final, do PDT. Hoje não, hoje a gente vê vários políticos, né, que defenderam uma causa ali atrás e hoje estão em outra causa, né? Então, essa mudança serviu para a gente aprender também a não se apaixonar por políticos que tinham uma convicção ali atrás e agora mudaram, né? Então, eu acho que isso serve para as pessoas ter na palma da mão, através do celular, o posicionamento das pessoas. É errado que eles mudaram de partido? Não. Simplesmente acharam que daqui um pouco não foram valorizados, né? E migraram para outro partido, né? Para ter um pouco mais de espaço, né? E eu vejo hoje essas siglas partidárias, o pessoal diz, amanhã depois não vai ter mais sigla partidária. Isso eu acredito que nunca vai ter, sempre vai ter. Acredito que com esse sistema político vai diminuir as siglas partidárias, mas sempre você, para concorrer, vai se reportar uma sigla. E isso, essa questão de você ter uma ideologia é importante, sabe? Tem a esquerda, que é a extrema direita, né? Tem a direita, né? que é o PL, é um dos maiores partidos que tem, que puxa, tem o PT, que é a extrema esquerda, e tem o centro, que é aqueles que escutam os dois lados e que filtram o que é importante e segue por esse caminho. Eu acredito que a política, quem tiver mais poder de entendimento, escutar as pessoas, é esse que vai ter as melhores oportunidades ali adiante. E das pessoas se informarem, né? A gente tem usado muito esquerda, direita, extrema esquerda, mas eu acho que circula muito, né? E tudo é uma questão de definição, talvez a tua definição seja diferente da pessoa que esteja do outro lado, né? Então, eu acho que é importante isso, tu falar de posicionamento, porque o posicionamento, ele exige uma informação, né? Você não vai se posicionar em relação a alguma coisa que você não conhecer ou que você não acreditar, né? Hoje também se vê muito, assim, as pessoas seguirem líderes sem questionar. Isso também é perigoso para a política, né? Sabe que numa conversa em Brasília, eu conversava com o Zucco, né? Que é um dos postulantes ao governador do estado. O cara do republicano, fez 260 mil votos, Júlio. Aí eu pedi para ele, cara, como é que, né, por mais que ele grudou no Bolsonaro, né, eu falei, cara, como é que se faz a questão de emendas para cidades? Ele falou, cara, eu cheguei no estágio que eu não sei onde é que tá meus votos, né, porque
Normalmente o candidato a deputado, o deputado estadual, federal, ele sabe, não, ó, lá em Tapejara eu tenho a Júlia, lá em Ibiaçá eu tenho o fulano. Ele não sabia isso. E eu vejo quando tu cola no político, o seu político vai bem, né? Beleza, mas se ele for mal, onde é que você vai? Então essas coisas foram importantes no momento, mas na próxima, a próxima política que tiver, já não sei se vai ser muito vantajoso quanto a isso, porque o político pode ir mal e você pode afundar também. Então essas ideologias que você tem de você colar uma figura, assim, numa figura, eu acho muito arriscado. Eu gosto ainda daquele político, aquele deputado que, não, eu vou lá em Tapejara, que lá eu vou tomar um café com fulano e tal. Eu sinto que você é mais bem representado, sabe? Isso é importante. Bom, Edu, nós temos um quadro aqui que se chama E Se Eu Fosse Vereador, em que a gente vai para a rua ouvir a população e entender quais são os anseios, mas principalmente o que elas fariam se elas pudessem ocupar uma carga na Câmara de Vereadores, com a intenção de a gente explicar para as pessoas como exatamente funciona, o que é possível, o que não é. E aí a gente vai ouvir o Marco Antônio agora para depois você responder a sugestão dele. Boa tarde, meu nome é Marco Antônio e se eu fosse um vereador, eu faria melhores academias pela cidade, academias públicas, para melhorar a saúde física de nossos cidadãos. O que tu responderia para o Marco Antônio, Edu? É possível fazer? Primeiro lugar que agradecer, né, ao Marco Antônio por participar desse quadro, né? E tu sabe que hoje, ali atrás a gente não tínhamos, né? Na nossa época, né, Julie, que ali há uns 10 anos atrás, praticamente não tinha tantos adeptos a academias, né? Hoje aqui, propriamente na nossa cidade, todo esporte, desde rodeio, né, que é um dos esportes mais antigos que tem, quanto o pádel, o beach tênis, a gente não tinha esse avanço que se tem. E hoje a população mudou os hábitos e é como o Marco Antônio falou, tudo é um gasto, né? Aqui em Tapejara temos várias academias, né? Eu viajei bastante já e ainda quando a gente vai a Porto Alegre, vai visitar outras cidades para conhecer, eu não vejo academias estruturadas assim, pública. Eu vejo academias que essas que a gente tem aqui em Tapejara com alguns aparelhos ali que possa fazer. Mas não que a gente vai ser fechado para esse tipo de discussão. Eu acredito que tem que discutir mais um projeto mais amplo nessa questão, de fomentar essas academias em parceria com o poder público, essas academias que já existem, porque a gente vê, eu acredito que ele venha buscar uma academia que ele possa lá se exercitar. Então vai precisar aparelhos, né, que dinamizem essa questão dele, né? Agora vai ter o Edu ali que vai ir ali, vai fazer 2, 3 aparelhinhos, tá bom para ele, né? Mas eu vejo que a gente pode até discutir, né, junto com a Secretaria da Cultura, Lazer e Turismo, algum fomento nessa questão, né? Desde que venha do Executivo, Júlio, porque tudo que você fizer, eu sou vereador, eu vou fazer esse projeto de lei aqui do Legislativo, tu não vai conseguir executar, por quê? Porque você está onerando o município. Então, todos os projetos de lei do Legislativo, você não pode onerar o Executivo. Tem que ser, ou tu faz uma sugestão, e daí a sugestão vai através de indicação para o governo, e o governo acha uma maneira de poder beneficiar essas pessoas que querem, né, fazer uma atividade física. Acho muito legal a ideia dele, né? Mas hoje a gente não conheço algum município que consiga atender essa demanda, entendeu? Não que não vai ser proibido fazer, não. A gente tem que criar daqui um pouco. Eu sei que o governo Big Jeep tem um projeto lá de construir um módulo esportivo, alguma coisa, onde lá vai ter uma academia e a pessoa possa visitar. Isso sim, agora fazer vários parques, assim, praças, eu vejo uma dificuldade nisso. A gente falava sobre isso, né, Edu, antes de entrar no ar, e tu trouxe uma outra questão que é importante, que o vereador tem esse papel também, que é, vamos supor que seja possível colocar uma academia pública, que as pessoas possam acessar. Tem duas outras questões. Uma, qual o critério que vai ser para as pessoas acessarem, e segunda, o relacionamento com as pessoas que têm academia e que sobrevivem desse empreendimento, né? Então, tudo isso precisa ser pensado na hora de propor um projeto
se fosse possível, Sim. nesse sentido, né? Na verdade, o que acontece? Você vai ter que ajudar, a prefeitura tem que ajudar a quem não tem condições de pagar uma academia. Então, o que acontece? Hoje todo mundo, praticamente todo mundo trabalha. Então, você teria que comprovar que não tem condição de auxiliar. Então, o que? Você vai, provavelmente, através da Secretaria de Assistência Social, você vai ter que provar lá que não tenha como pagar, ter um CAD único, né? Algo assim, ter critérios que você possa se beneficiar. Então eu acredito que não vai atingir muitas pessoas, né? Porque você estando no CAD único, você trabalha o dia todo, você chega de madrugada, sai de madrugada, tem filhos, é bastante correria. Mas eu vejo de uma possibilidade assim de você criar um espaço dentro de um projeto maior assim, que você vai ter lá a academia. Então as pessoas vão poder ir lá e fazer a sua atividade física. Agora, vamos fazer em praças como ele quer. Hoje eu não vejo assim um projeto estruturado para a gente poder copiar também isso aí, sabe? Hoje eu não tenho esse conhecimento. Bom, partimos da ideia de que é preciso e necessário estimular também a atividade física, que a gente sabe que faz bem para o corpo e para a mente, né, Edu? Isso aí. A gente fala muito em saúde mental, a gente fala numa cidade que tem alto índice de suicídios, né? Acho que se abrir para isso também é um assunto importante. Edu, quero agradecer muito a tua presença aqui. Queria que você encerrasse, então, deixando um recado aí para a população tapejarense. Obrigado, Júlio. Obrigado a toda a equipe aqui que está gravando esse vídeo também. Queria dizer que as portas da Câmara de Vereadores é a casa do povo. Então lá, a gente está diariamente lá, os vereadores, como eles têm as suas atividades também, mas eles vão seguidamente lá. O vereador não é só da segunda-feira, né, Júlio? Tá aqui as iniciativas que a gente está trazendo com publicidade para os vereadores poderem mostrar o trabalho deles também. Acredito que demos um passo gigantesco nessa parte de divulgação para as pessoas conhecerem mais. A gente tem muita gente de fora que veio para cá e votou pela primeira vez que não tem um conhecimento tanto. E nada melhor que essas oportunidades que a rádio está nos proporcionando aqui para a gente se apresentar para a população e dizer que sempre que precisar alguma coisa que a gente puder ser útil, a Câmara de Vereadores está sempre de portas abertas. Edu, antes de encerrar, já tem uma definição sobre o novo terreno, sobre a nova sede ou ainda em negociação? Olha, Julie, esse novo terreno a gente sentou com o governo Big e a gente até avaliou alguns terrenos, algumas possibilidades. O que a gente precisa? Um terreno amplo, onde a gente consiga fazer uma Câmara de Vereadores que possa absorver lá todas as bancadas, todos os vereadores e principalmente uma utilidade que se tem para a população. Um auditório para aproximadamente 200 pessoas com estacionamento. Hoje a gente vê que o centro cultural é muito usado pela população tapejarense e muitas vezes as empresas também precisam disso aí. Então seria um auditório onde absorveria, quando o centro cultural não pode, a gente vai ter o auditório da Câmara de Vereadores. Para isso a gente, acredito que dentro desse mês a gente defina onde que vai ser a Câmara de Vereadores, para a gente poder adquirir e proporcionar para o povo de Tapejara poder usar. Maravilha, a gente fica no aguardo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Júlio, obrigado a todo o pessoal da CN7, todo o pessoal do podcast também, e a gente está à disposição sempre. E você siga acompanhando o nosso canal do YouTube, a programação da rádio, porque tem muita informação para você acompanhar o Câmara em Ação e outros conteúdos também. Então, segue a gente, ativa as notificações para não perder nada e até a próxima!